Vamos para mais uma aula aqui do nosso canal. Vamos estar explorando aí um novo curso aqui no canal. E o nosso curso ele será sobre a modelo de IA. Então, esse é o nosso tema. Se você está interessado nesse tema, a nossa meta é se tornar um guia de profissional de cibersegurança para ataques à IA, modelo de ameaças e segurança de IA, com MLSecOps. É importante começar o curso informando que nosso objetivo aqui é ensinar como é que esses modelos podem serem atacados, e aí ensinando como esses modelos podem serem atacados, a gente vai estar criando uma estratégia de defesa a esses ataques. Então, nosso objetivo aqui é puramente educacional. Meu nome é Gleibson, eu vou ser o instrutor desse curso e vou estar disponibilizando para vocês aqui algumas aulas online e também alguns materiais que vão ser publicados aqui de aulas gravadas aqui no canal. E aí nosso tema é ataques a IA adversárias, a IA, mitigação e estratégia de defesa. Um guia profissional de cibersegurança para ataques de IA, modelagem de ameaças e segurança de IA com MLSecOps. Vamos lá. Então, meu nome é Gleibson. Se você quiser acessar esse curso também por meio do nosso site, vai ter lá efetividadetecnologia.com.br. Você vai lá na aba cursos e aí você vai ver esse curso aí de ataques a IA, adversariais a IA, mitigações e estratégias de defesa. Essa é a parte 1 do curso, a introdução à IA. Nossa agenda, vamos explorar a introdução à IA, ataques de desenvolvimento de modelos, ataques à IA implementada, a IA generativa e os ataques adversários, IA e MLSecOps, seguros por design. E vamos ter uma aula bônus, algumas aulas bônus que vão falar sobre o ataque com IA. Então, não vai mais ser nessa aula bônus atacando e defendendo a IA, mas vai ser atacando com IA um determinado alvo, que é claro, como sempre, vamos colocar essas aulas como sendo aulas que está ensinando você a se proteger e a ser um pentest, certo? Eu tenho formação em ciência de dados e tenho feito de segurança, de cibersegurança, e aí nós vamos explorar esses conhecimentos juntos aqui nesse nosso curso, que vai envolver as duas áreas. Vamos lá. Como primeiro ponto, nós temos aqui que compreender, como vamos iniciar essa nossa exploração do conteúdo. A primeira coisa que a gente vai saber é entender o que é a IA, uma vez que pode ter algumas pessoas que estão passando aqui pelo canal e querem ficar aqui conosco e ainda não entendem o que é IA, talvez entendam o que é cibersegurança, mas talvez não entendam tão bem como funciona a IA. Construir o nosso playground adversário e falar sobre segurança e a IA, como é essa IA adversária e a segurança dessa IA. Nossos primeiros passos vão caminhar pelo seguinte, esse crescimento em cibersegurança, ele nunca foi tão forte, A gente nunca viu um crescimento tão grande de tecnologia em tão curto espaço de tempo. Então, a IA ela vem ganhando espaço na indústria e vem ganhando espaço cada vez maior em vários produtos inovadores que temos hoje no mercado. E aí isso é um desafio também, Quando a gente vai para essa dimensão, a gente também vai para um desafio, Não vamos entender que essa dimensão
traz só os ganhos da tecnologia, né? Não vamos entender que essa menção traz só os ganhos da tecnologia. Também trazem desafios, né? E quais são esses desafios? Um desses desafios, né, que vem sendo debatido é a questão da segurança da IA e também da ética, né? Então, se você vem acompanhando essa área, você vai percebendo que existe essa discussão, né? Essa dimensão de discutir essa questão da ética e também essa questão da segurança. E aí, com as novas tecnologias, esses conceitos, né, esses desafios de segurança, eles ficam bastante fortes. E a IA adversária, ela permite que atacantes usem técnicas avançadas para atacar sistemas que têm modelos de IA. Então, isso é uma realidade. E aí, obviamente, que nessa introdução a gente precisa passar pelos conceitos fundamentais de aprendizagem de máquina. Quais são os algoritmos, né, mais populares de aprendizagem de máquina? O que é uma deep learning, né, uma aprendizagem profunda? Quais são os papéis de uma rede neural convolucional, uma CNN e as redes neurais recorrentes, as RRNs? Quais são os objetivos, quais são os modelos de LLM que estão mais fortes hoje, né? O Encode, Representation for Transformers, o BET, e o ChatGPT, né? São modelos que hoje estão em evidência, dando várias contribuições, né, no mercado das LLMs. E aí, nós temos também o seguinte, né, como agenda desse nosso curso, que é bastante extenso, nós temos a parte de compreender essa IA, né, e essa aprendizagem de máquina. Quais são os tipos de LM e qual é o ciclo de vida da LM? Se a gente quer explorar possíveis vulnerabilidades, a gente tem que encontrar qual é o ciclo de vida de uma LLM, e de seus conceitos de aprendizagem profunda, para então encontrarmos possíveis lacunas a serem mitigadas, né? Possíveis possibilidades de ataque que podem ser sanados. E aí, os principais algoritmos, o que são as redes neurais e a aprendizagem profunda e as ferramentas comuns que se utilizam hoje para construir esses modelos. Quando a gente conhece essas ferramentas, a gente tem base para fazer um debate aqui e encontrar possíveis vulnerabilidades dentro da construção ou quando esses modelos vão para a operação, né? Quando esses modelos vão para modo de produção. E aí vamos começar e alcançar as bases para a nossa jornada, né? Então, sejam bem-vindos aqui. Quem estiver passando pelo canal e estiver vendo esse vídeo, fica aqui com a gente, dá um joinha aí no vídeo e se inscreve no canal, que vai ter muita coisa legal aí. E aí, vamos começar, né? Vamos de fato começar, né? O que seria a IA, né? Para poder dar essa base para você que está chegando aqui agora no canal. Então, a IA e a aprendizagem de máquina são frequentemente usadas de forma intercambiável, né? Elas estão ali juntas, né? Vamos entender, vamos tentar fornecer algumas definições e exemplos simples para entender essa relação entre eles. E aí, um dos exemplos é você entender que para o nosso trabalho, né, de defesa e de ataque a essa IA, é necessário entender o seguinte, né? A IA é um campo da ciência da computação que vai envolver técnicas abrangentes para que uma máquina ela possa ter um comportamento como um comportamento associado ao de um humano. Então, esse é o caminho que eu devo primeiro entender antes de começar essa parte de cibersegurança dentro desses modelos. Essas tarefas vão incluir compreender, né, um processamento de linguagem natural, né, como é que uma imagem é gerada, reconhecer padrões, resolver problemas de tomada de decisão. E aí são pontos importantes para a gente entender aqui na nossa aula. A IA ela vai integrar, né, ela está gerando, né, ela vai estar integrada a aplicações e sistemas. Então, ela vai surgindo aí para facilitar, né, para melhorar um serviço de uma empresa, para trazer
novos desafios, né, de soluções de uma empresa para os clientes. E aí a gente vai encontrar IA em vários pontos, né, dentro do contexto da tecnologia, em vários pontos dentro do contexto da tecnologia. Pode-se citar aqui, por exemplo, casas com dispositivos inteligentes, os dispositivos que a gente chama de dispositivos IoT. As câmeras de segurança hoje podem usar IA para poder fazer vários tratamentos da imagem e com esses tratamentos poder tirar informações de visão computacional e contribuir assim com a parte de segurança de companhias e também de residências, né? Um exemplo é o aspirador de pó, né, que consegue mapear toda uma casa e depois, tranquilamente, ele vai conseguir fazer toda aquela rota que foi programada para ele e também guardar algumas informações e tomar decisões como se fosse um humano durante o processo que está sendo executado. E os assistentes, né, como Siri ou Alexia, e os carros autônomos e dispositivos médicos inteligentes. Então, a IA ela vem tomando conta, né, de vários espaços. Isso aí a gente já tem como conhecimento bastante avançado na nossa cabeça, né? Ultimamente tem sido um tema bastante explorado. E aí, para compreender essa IA e essa aprendizagem de máquina, precisamos entender o seguinte, né, que esses sistemas autônomos eles são capazes de interagir e também de atingir seus objetivos dentro do escopo definido sem interação humana. E aí são capazes de se adaptar às condições operacionais ambientais. Então, ele não é só capaz de executar a ação, mas ele é capaz também de tomar decisões com base no volume de informações que ele já consumiu daquele lugar, e aí ele constrói uma base de conhecimento, dependendo do sistema que está operando, que vai poder reformular o seu modelo. E aí nós temos alguns exemplos, que é, por exemplo, robôs humanoides, né? Alguns países têm construído seus robôs humanoides e têm trazido exemplos. Se você procurar aqui no YouTube, você vai encontrar exemplos de como funciona essa questão dos robôs humanoides. Aqui eu trago algumas notas onde você pode ver. Esse slide vai ficar disponível aqui na aula. Vou deixar o link dele disponível para você baixar e você utilizar da melhor forma possível esses slides. E aí temos o seguinte: a maioria dessas novas tecnologias que têm surgido nesse campo da IA tem sido um grande desafio. Então, a maioria dessas tecnologias, elas têm sido um grande desafio. Aí nós temos o exemplo da recente explosão, né, do ChatGPT, né, uma IA generativa que cria chatbots mais autônomos em diversos campos, incluindo desenvolvimento de software. Então, ChatGPT vem tomando, assim como outras empresas, exemplo do Google Gemini e outras tecnologias que vêm tomando espaço dessa IA generativa muito grande. E nós temos o seguinte: esses sistemas autônomos mais recentes, eles significam um afastamento da IA de uma solução específica para um problema de IA mais generalizada, né? Uma IA generativa, né? Que a gente chama. E aí, isso levantou muitas questões éticas e debates públicos a respeito, por exemplo, será que os empregos vão deixarem de existir, né? Algumas funções? Como será, né, esse novo
esses novos anos com essa chegada dessas tecnologias. Então, isso aí fica para você debater, você pensar e discutir isso com o passar do tempo com seus colegas. Caso você queira, né, pode colocar alguns comentários aqui para a gente tentar conversar, interagir nesse vídeo a respeito do que você acha em relação a esse debate, né, essa ética, essa questão do uso da IA em vários espaços e que às vezes tem incomodado algumas pessoas. Então, dado esse ponto, nós podemos dizer o seguinte, né, que em quase todas essas soluções de IA, o LM é o coração. Então, a aprendizagem de máquina é um ponto importantíssimo. É como se ela fosse o coração, ou o cérebro da própria IA, né? Então, a IA ela tem soluções e essa solução ela é usada para, por exemplo, gerar regras de especialista ou para pegar esse modelo de aprendizagem de máquina que a IA utiliza e transformar ele em um modelo muito inteligente. E a aprendizagem de máquina ela possui uma abordagem radicalmente nova, né? Então, ela tem pouco tempo. A gente tem 7 anos que o Google publicou as recomendações de como você deve treinar um modelo, né? Qual é as recomendações para você treinar um modelo? Eu trago aqui no vídeo para vocês poderem ter acesso. E aí a LM, a aprendizagem de máquina, é uma abordagem radicalmente nova e esses modelos analíticos, ele permite com que programas aprendam com bases e tomem decisões ou façam previsões baseadas neles. Então, a forma como os parâmetros do modelo são ajustados é regida pelo algoritmo de machine learning que são utilizados. Isso vai permitir que o modelo resolva problemas complexos que o sistema tradicional tem dificuldade de realizar. Então, é um sistema diferenciado, né? Quando você coloca a aprendizagem de máquina, se coloca a IA dentro do processo, você obtém resultados diferenciados. Então, esses tipos de ML têm o seu ciclo de vida. Também é importante lembrar disso. E aí são os modelos de aprendizagem de máquina e esse processo adaptativo que permite ao sistema de IA realizar tarefas sem serem explicitamente programados para isso. E a natureza dele, né, uma natureza adaptativa que ajuda o sistema de aprendizagem de máquina a aprender com os dados e evoluir sem alterar a lógica de aplicação. E aí é onde entra o nosso primeiro ponto, em que podemos entender que essa vantagem que a IA permite também pode ser um vetor de ataque. Então, se ela altera os dados, ela evolui sem alteração lógica da aplicação, então os resultados se mantêm satisfatórios. Mesmo o resultado se mantendo satisfatório, isso pode ser um vetor de ataque. E os modelos de aprendizagem de máquina se tornam o principal alvo do ataque adversário, né? Analisaremos esses detalhes com os algoritmos e com os modelos que aprendem e as suas utilizações, certo? Então, nesse primeiro ponto, vamos um pouquinho mais para frente e daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai explorar o que são os tipos de aprendizagem de máquina. Então, precisamos conceituar nosso aprendizado sobre a aprendizagem de máquina, para daí então entrarmos com estratégias de IA para encontrar vulnerabilidades nesses modelos e para proteger esses modelos dessas vulnerabilidades. Então, na próxima aula a gente vai poder explorar quais são os tipos de aprendizagem de máquina
E também um outro ponto que a gente vai ver é qual é o ciclo de vida, né, de um modelo de aprendizagem de máquina, né? O Google publicou há 7 anos atrás e hoje o mercado tem um modelo que é bastante aceito na comunidade científica. Inclusive, vou colocar para vocês nesse vídeo e nos próximos um link que vocês podem baixar alguns artigos e verificar como funcionam essas técnicas. Então, até mais. Daqui a pouco a gente volta com mais uma aula aí, ao vivo, a respeito dos tipos de aprendizagem de máquina e o ciclo de vida de um modelo de aprendizagem de máquina.